A palavra cidadania teve origem na Grécia Antiga e o conceito de cidadania mudou muito desde então. Na França do século XVIII, por exemplo, a burguesia estava interessada em acabar com a tutela do rei para expandir os seus negócios e para controlar o Estado. Ao questionar o poder monárquico, questionava-se também a fé religiosa, a igreja e a origem do poder, ou seja, a concepção de que a autoridade dos monarcas era concedida por Deus. À luz da razão, o homem passa a ser senhor de suas ações, dentro de uma nova concepção de mundo chamada Iluminismo. Mas você sabe o que foi o Iluminismo? O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, ou seja, da luz, contra o antigo regime, ou seja, a sociedade absolutista que eles chamavam de trevas. E esse iluminismo pregava a liberdade econômica e a liberdade política. Esse movimento, ele promoveu mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais, baseadas no ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. Portanto, o iluminismo, ele tinha o apoio da burguesia, tinha também o apoio dos pensadores daquela época, porque eles tinham interesses em comum, ou seja, o interesse de acabar com o absolutismo. Eles criticavam a política mercantilista porque havia uma interferência do Estado muito grande na economia. Eles criticavam também o absolutismo porque era um sistema político de privilégios. E eles criticavam também o poder da igreja e as verdades reveladoras da fé. Portanto, essa era, de maneira mais geral, as principais críticas que os iluministas faziam. E por via de consequência, eles defendiam a liberdade econômica, ou seja, a não intervenção do Estado na economia. Eles defendiam o antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e da razão. E eles defendiam o predomínio da burguesia e de seus ideários. Um dos iluministas mais conhecidos foi Montesquieu, que considerava o universo sujeito a regras naturais. Segundo esse pensador, o rei também estava sujeito a regras, como qualquer outra pessoa, devendo levar em consideração não somente a sua vontade, mas a vontade do povo, algo considerado impensável naquela época. Foi Montesquieu, por exemplo, que propôs a teoria da divisão do poder, separando-o em legislativo, responsável pela elaboração das leis, executivo, responsável pelo cumprimento das leis elaboradas pelo legislativo, e o judiciário, responsável pela interpretação das leis, ou seja, como elas podem ser entendidas em cada caso, né? Um outro pensador iluminista muito famoso dessa época foi o Voltaire, né? Filósofo muito crítico. Ele era antirreligioso, não era ateu, porque ele acreditava mais na religião do que nos padres daquela época. Defendia ferrenhamente a liberdade de expressão. Lançou críticas à Igreja Católica, principalmente, ressaltando a sua crueldade. E escreveu sátiras sobre a nobreza francesa. Os iluministas, eles propunham reformar a ordem política de seu tempo e suas ideias refletiam os ideais de ascensão da burguesia. Para Voltaire, além da liberdade, a propriedade privada seria a base dos direitos do homem. Um outro pensador dessa época foi Jean-Jacques Rousseau. Esse pensador criticava a desigualdade social.
contrariando dessa forma a burguesia. Para acabar com a desigualdade entre os homens, dizia ele, né, foi criado um contrato social entre as pessoas públicas, pelo qual cada um contribuía com seu voto para eleger autoridades que comandariam e, ao mesmo tempo, garantiriam a liberdade e a justiça. A república seria a forma de governo que representaria o homem público. Assim chegaria ao fim o período das monarquias absolutistas. Se você gostou dessa aula, então dê o seu joinha e não esqueça de fazer a sua inscrição em nosso canal Dicas de História para o Enem.